música, notícia. Um respiro no seu dia. Mesa para dois. Meio-dia, 39 minutos. Você sintonizado na Rádio Nova Brasil FM 97.5, comigo, Bárbara Lins. E agora também teremos já Liliane Cardoso, ela que é a nossa colunista de Brasília, que já me entregou aqui uma caixa misteriosa. Vamos para a nossa coluna. Mesa para dois. Brasília, nosso patrimônio. Com Liliane Cardoso. Liliane Cardoso. Sou eu. Boa tarde. Boa tarde para você que está com a gente agora. Um beijo grande. A Lili trouxe a caixa, quem chegou de paraquedas nessa sexta-feira aqui, ela sempre me traz uma caixa com um item aqui dentro que vai revelar o tema da coluna e eu fico tentando adivinhar. Tem uma Nossa Senhora, que é padroeira da Catedral. Mais um recorde de Bárbara Lins. Que coisa impressionante. Essa mulher está batendo recordes contra ela mesma. Exatamente. Nosso assunto como de hoje. Já tinha falado de igreja, eu quase que eu chuto que eu lembrei da santa, do Volpe lá, da igrejinha. Aí eu falei, não, mas a igrejinha a gente já falou, então é catedral. Exato. Porque a catedral se chama Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e de Brasília. Ouvinte querido e amado, você pergunta, Liliane, qual a importância da catedral? Eu respondo, não seria porque o monumento é tombado pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade? Sim. Não seria porque foi o primeiro monumento de Brasília a ser inaugurado? Sim. Ou não seria porque é o monumento mais visitado da capital, com cerca de 3 milhões de turistas ao ano? Sim, também. Então, por essas e outras razões e muito mais, a catedral, que completou 55 anos agora em 2025, merece um raio-x para que você a conheça bem e a valorize como patrimônio brasileiro. Eu disse brasileiro. Pois bem. É Unesco, é mundial. Exato. Dito isso, senhoras e senhores, vamos então contar as histórias da catedral. Peço para Vitor colocar a primeira foto, que é a foto da construção deste monumento. A construção começou em 1958, no dia da inauguração a catedral estava de pé, mas de pé só na estrutura, sem vitrais, sem piso, sem acabamento. Vou pedir para o Vitor colocar a foto 2. Cara, essa imagem é muito boa, só gente. É só um esqueleto, uma armação. A Liliana está mostrando essa foto, que é uma armação. Aí a catedral ficou assim, só um esqueleto. Então, por alguns anos, as obras foram interrompidas por falta de recursos. Só em 1970 ela ficou inteira e foi oficialmente entregue à Arquidiocese de Brasília. A data, 31 de maio de 1970. Bom, então, continuemos. Aqui é bom chamar a atenção para 2 fatos. Primeiro, a localização. Vou pedir para o Vitor colocar a foto 3. Lúcio Costa fez de propósito. O urbanista determinou que a catedral não seguisse a linha dos prédios da esplanada. Para você que está ouvindo a gente agora, quando você passa pela esplanada dos ministérios, parece assim aquele jogo de dominó, né? Todos os prédios iguaizinhos, alinhados. A catedral é recuada, né? E isso foi proposital. Ela fica mais recuada, mais lateral na pista, separada por uma praça. Por que isso? Para marcar bem a diferença entre igreja e Estado. Para marcar a diferença entre o valor cívico e o valor espiritual. Lúcio Costa explicou no projeto original do plano piloto. Disse o urbanista, a catedral deve ser recuada para que o fiel, ao aproximar-se, sinta-se atraído a penetrar o espaço da fé. Interessante é que, nessa perspectiva desse recuo, quando você vai tirar foto dela, você tem mais uma área verde, você tem o céu, né? Você não tem os prédios da esplanada. Então, realmente, a pessoa fica um pouco mais espiritualizada, digamos assim, não imersa naquele mundo político que você já entra a partir da esplanada dos ministérios. Bom, a concepção, a ideia da catedral. Ouvinte querido e amado, você deve conhecer, obviamente, catedrais pelo mundo inteiro.
Se não conhece, deve ter visto fotos. Então, toda catedral tem aquela entrada sublime, com aquela porta, né? Gigante, normalmente portas de madeira, talhadas e tal. Na Catedral de Brasília, você tem um acesso por uma rampa. Aí você mergulha no monumento. Num túnel escuro, fica tudo absolutamente escuro, e depois fica tudo cheio de luz. Então, é aquele contraste. Niemeyer, que era ateu, ele reconhecia quem tinha fé, ele respeitava a fé alheia. E ele explicava: o crente sai da escuridão e se encontra com o divino, a luz. Ele olha para cima e lá estão eles. Eles quem? Os 3 anjos de Sesquiate. Vamos mostrá-los na foto 4. Eles ficam flutuando como se fosse uma visão de paraíso, né? São 3 esculturas com tamanhos diferentes. O maior tem 4,25 metros, o intermediário 3,40 metros, o menor 2,22 metros. Por que 3 anjos? 3 dimensões do espírito humano: fé, esperança, amor. Isso também se refere muito à Santíssima Trindade da fé católica. Ou seja, a fé está dentro, não no alto. O homem precisa se recolher para encontrar o divino. Então, você entra, você mergulha, você se recolhe, você fica introspectivo, depois vem aquela luz e você encontra o divino. E isso serviria para qualquer fé, né? Isso é comum a qualquer fé. A catedral é obra da genialidade conjunta de Niemeyer e de Joaquim Cardoso, que foi um engenheiro calculista responsável. Então, a história, Bárbara Lins, é a seguinte: Niemeyer entrega um desenho com 16 colunas que apenas tocam o chão. Os vitrais ocupam os vãos entre as colunas. Então, do chão até o topo, não há paredes sólidas bloqueando a luz. Conjuntar todas essas colunas, como juntá-las? Foi o que Joaquim Cardoso se perguntava. Porque é o seguinte: você recebe o desenho de Niemeyer. Então, Joaquim Cardoso tinha que pensar, mas como é que eu vou colocar essas colunas de concreto em pé? Detalhe, as colunas pesam 90 toneladas cada uma. E o concreto ainda é curvado, né? Então, a resposta foi um anel de concreto. Eu queria que o Vitor colocasse a foto número 5. Ouvinte querido e amado, a gente está mostrando agora a catedral bem de perto. Essa parte onde se apoia a cruz é o famoso anel de concreto, que é uma estrutura circular de concreto armado, e bem ali mesmo as colunas se encontram. Então, esse anel ele distribui o peso igualmente e mantém o equilíbrio da forma aberta da catedral. Ele tem cerca de 70 metros e ele funciona como um anel de compressão. Então, as colunas empurram o anel para dentro. O anel resiste, mantendo-as presas. Então, o conjunto se equilibra naturalmente sem deformar. Vou fazer agora uma coisa. E esse cálculo ele demorou, a gente não tinha ChatGPT, não tinha computador. Isso foi, imagine, 1958. Na mão, na mão, para você ver a genialidade do Joaquim Cardoso para colocar isso de pé. Eu vou mostrar agora uma coisa, ouvinte querido e amado, que é para você fazer também com seus filhos. Eu peguei 16 canudinhos. E aí, você que está só ouvindo a gente, o que eu fiz? Eu juntei esses 16 canudinhos. É como se você fechasse a mão, né, Bárbara? Me ajuda a explicar aqui. Você junta os 16 canudinhos e aí eu pus um elástico para justamente fazer a pressão, né? Vou colocar aqui em pé na minha mão para você ver, olha o efeito. Então, o que eu estou mostrando, ouvinte? Eu estou mostrando os canudinhos se abrindo embaixo e presos em cima. Se afunilam e levantam, que nem catedral. Exato. Então, você pode mostrar isso para os seus filhos. O que acontece? Foi esse o cálculo que ele fez. Ele juntou tudo, colocou o tal anel de concreto, né? E aí a catedral fica de pé. Interessante que, se você quiser, você pode pegar um guindaste. Obviamente, não vai ser qualquer guindaste. Eu estou falando assim, utopicamente. Mas é tudo tão preso assim que, se você quiser, você pode levantar aquele topo da catedral e, de repente, colocá-la ali do lado do Congresso. Então, você pode porque está tudo, né? Graças a esse anel de concreto, está tudo aqui.
Ah, mas se eu tirar o anel de concreto, é isso que é interessante para você mostrar para os seus filhos o que é esta obra. Se você tira, caiu tudo. Então, a catedral se desmancha. Lili, tem uma empresa, Candanguice, que é uma empresa de coisas de Brasília, e que ele dá o que você fez aí, só que com uma maquete de madeira. Aí Que ficam as legal. peças de madeira e você monta a Monta a catedral, catedral. com as peças de madeira. E é um desafio, gente, não tô brincando, eu quase desisti, assim, eu até publiquei no meu Instagram a luta que foi para colocar as benditas da peça com equilíbrio, tem que colocar todas ao mesmo Exato, tempo, tem que exato. apertar para elas ganharem a atenção necessária que troço ficar em pé. Se depois fica em pé, é isso que você falou, não nada mais tira. Mas eu falei, gente, se eu tô penando com isso aqui, imagina o diabo de um concreto. Mas é bem interessante esse exercício. É um anel e a gente vai fixando as pecinhas, encaixando para montar a catedral. Eu adoro. Não, e você veja, né? Daí a genialidade dessa pessoa, que é o Joaquim Cardoso, porque realmente cálculo estrutural não é uma coisa fácil. Aham. E você veja, nunca houve algum problema de você Estrutural, detectar, nenhuma notar, estrutural, definição. de você dizer que a catedral está caindo, sabe? Você olhar para uma daquelas colunas e dizer que elas estavam mal feitas, nada disso para, repito, ressaltar a genialidade de Joaquim Cardoso. Oscar Niemeyer falou a famosa frase sobre isso, que a estrutura é tudo, e quando a estrutura é bela, a arquitetura aparece, forte como o concreto, mais leve como a fé. Pois bem, antes de ser branca, como a gente conhece hoje, a catedral já foi de concreto aparente e sem os vidros coloridos, era com vidro transparente. O que acontecia lá dentro? Calor insuportável. Era vidro comum, as pessoas entravam lá, suavam em bicas, era uma coisa impressionante, não se conseguia nem acompanhar direito as missas, as visitas, enfim, o caos total. A primeira reforma foi em 1987, e aí entra em ação ela, a vitralista Mariane Perretti. Ela põe os vitrais coloridos, cada um deles com 5.900 películas resistentes ao dia claro. A catedral ganha em beleza, ganha em funcionalidade. Quero que o Vitor mostre a foto 6, que é desse vitral maravilhoso. A luz que atravessa os vitrais representa também a presença divina que penetra o mundo humano. Mariane, ela supervisionou esse trabalho. Então, pecinha por pecinha que você está vendo aí, tem essa película. E se você olhar com atenção os vitrais coloridos, você vai perceber uma forma ovalada, né? Um ovo mesmo, no conjunto de cores. E ela não é decorativa por acaso, essa peça. Foi intencionalmente desenhada pela Mariane como símbolo de origem e criação. Ovo, né? Origem e criação. E as cores dos vitrais também são cheias de significado. Azul, o céu, a tranquilidade, o espírito celestial. Verde, vida e esperança. Branco, paz, pureza, presença divina. E o bege, a terra, o humano, a origem e o destino do homem. Disse Mariane Perretti: a luz é o espírito que entra, a cor é o caminho por onde ele vem. Ele, o espírito. Muito bem. O formato circular proporciona uma acústica diferenciada na catedral. Vou pedir para o Vitor mostrar agora a foto 7. Todo mundo sabe que ela é circular, lindíssima vista de cima, né? E as paredes da catedral têm ouvidos, justamente por causa desse formato circular. Por serem muito lisas, sem obstáculos. Então, se uma pessoa fica numa ponta da parede e fala, o que ela diz é ouvido do outro lado. Você já brincou disso com seus filhos? Não, meu filho ainda não. Mas se você não brincou ainda, brinque, porque realmente é um fenômeno, assim, sensacional. As pessoas adoram, os turistas adoram também, então é uma coisa muito legal de você mostrar para um turista que vem aí. Então, em resumo, ouvinte querido e amado, a catedral foi projetada como um templo de luz, sem sombras fechadas, sem janelas pequenas, sem teto escuro. Ela é toda aberta ao céu, com um elo direto entre o homem e o infinito. Viu que belo patrimônio? E com obras únicas lá dentro. Vou citar uma delas, Via Sacra de Cavalcante, que tem as 14 estações da Via Crucis, representando o caminho de Jesus até a crucificação. Então, você conhece a obra do famoso de Cavalcante, tem a oportunidade de ficar frente a frente com essa obra.
Terminamos, então, a nossa participação de hoje, com a frase de sempre: só se preserva aquilo que se ama, só se ama aquilo que se conhece. Para você, um colar de beijos. E o fecho do colar é a música Catedral, com Zélia Duncan cantando lindamente. No silêncio de uma catedral, um templo em mim, onde eu possa ser imortal. Cante, encante e preserve, e até a próxima coluna. Olá, queridos ouvintes da Nova Brasil